Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Jogador não aparece no CT Parque Gigante e cria dúvida e mistério para a partida desta quarta-feira diante o Corinthians. Reunião da direção do Internacional e cobrança no Conselho Deliberativo. Eu te explico direitinho essa história depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações. Bora falar de Inter. Muito boa noite, galera. Estou de volta aqui no YouTube para a gente falar do Internacional. Segunda-feira, o Inter já intensificando a sua preparação, porque na quarta enfrenta o Corinthians, partida aqui no estádio Beira-Rio. Corinthians também não vem bem na temporada, pode ser inclusive ultrapassado pelo Inter em caso de vitória do Colorado na partida desta quarta-feira. Quero trazer detalhes, pessoal, sobre a atividade desta manhã no CT Parque Gigante, atividade que aconteceu com portões fechados, Ramon e Emiliano Dias fazendo ali o comando desta atividade, e a gente teve algumas imagens que foram divulgadas pelo próprio Internacional. E um jogador em especial não aparece nestas imagens e acaba colocando ainda mais dúvidas sobre a sua presença na partida desta quarta-feira. Eu estou falando, pessoal, do Thiago Maia, volante que não atuou no Clássico Grenal, não atuou contra o Juventude. O Inter fala em lombalgia, que é basicamente dor na região lombar. Não treinando nesta terça-feira, na atividade de amanhã, que é a última antes da partida, o Thiago Maia está fora do jogo contra o Corinthians, o que pode implicar mais uma vez na titularidade do Oscar Romero, que é um jogador bastante contestado pelo torcedor, embora tenha a confiança da comissão técnica. O Emiliano Dias, inclusive, elogiou a partida do Oscar Romero na primeira etapa contra o Juventude, disse que depois, sim, no segundo tempo, ele acabou caindo de produção. Eu discordo, acho que o Romero não fez uma boa partida, aliás, um dos poucos ali do meio para frente que a gente teve alguma contestação. O Luiz Otávio foi bem, o Bruno Henrique mediano, o Alan Patrick também mediano, o Carboneiro foi bem e o Borré bem mal também. Então, os dois acredito que foram os piores do sistema ofensivo do Internacional, e sem o Thiago Maia, essa possibilidade se abre mais uma vez do Romero ser escalado, porque vamos lá, o Inter não vai ter o Alan Rodrigues, o Richard também deve seguir de fora, e muito possivelmente ele repita o meio-campo que ele utilizou contra o Juventude, com o Luiz Otávio, o Bruno Henrique, o Oscar Romero e o Alan Patrick, ou ele pode também mudar o esquema. Confesso não ter informação sobre qual é a ideia do Ramon Dias para essa partida, até bom, né, que não vaze, já que o Corinthians deve se preparar também em cima dessas informações. Mas são algumas das possibilidades para a partida desta quarta-feira. Em compensação, pessoal, voltam peças importantes do sistema defensivo. O Antony deve ser o goleiro, o Rocher ele deve ficar de fora até a pausa para a data FIFA, que é agora já no mês de outubro, no início de outubro. Talvez depois da data FIFA ele possa voltar. O Inter vai também ter de volta o Aguirre e o Bernabei e também o Juninho. A grande questão envolvendo o Juninho é que eu não sei, sinceramente, se ele volta ao time titular. Existe hoje essa dúvida entre ele e o mercado, e eu, Leonardo Sonda, faria a opção pelo mercado. Apesar de fisicamente ser abaixo do Juninho em termos de imposição, em velocidade, até pela idade do mercado, mas é um jogador experiente, um jogador que tem um certo entrosamento com o Vitão. Eu acho que ele fez uma partida bem decente contra o Juventude. Eu apostaria na manutenção do Gabriel Mercado. Dessa forma, pessoal, o Inter dá pra gente esboçar esse time que vai ser confirmado pelo Ramon Dias na atividade de amanhã. Mas ele deve ter o Antony no gol, Aguirre, Vitão, Mercado ou Juninho e Bernabei, Luiz Otávio, Thiago Maia ou Romero, Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro e Borré. Também coloco ali uma pequena possibilidade do Tabata começar a partida
na vaga do Bruno Henrique. Dessa forma, um time mais ofensivo. Não me parece ser a escolha do Ramon, que está preocupado bastante com os gols sofridos. O Inter tem tomado aí muitos gols. Primeiro, a ideia é parar de levar e aí sim começar a vencer os jogos, né? Porque não tomando gol, é óbvio, tu está mais próximo da vitória. Não tomando, tu marca 1 e vence a partida. Tomando gol, já tem que marcar 2 se o Inter, olha, tem problema também para fazer gols. Além de sofrer muitos, é um time que faz poucos gols aí nos últimos jogos. Bom, pessoal, quero trazer também alguns detalhes sobre uma informação que repercutiu bastante nesta segunda-feira, que foi trazida pelo Alexandre Ernest no seu canal do YouTube. Vou deixar aqui o vídeo do Ernest na descrição, onde ele traz até com mais detalhes, mas eu quero adicionar algumas informações que eu apurei também ao longo da tarde sobre essa informação do Ernest, que é a seguinte, recapitulando para quem não acompanhou. Houve um aumento de praticamente 100% no direito de imagem do técnico Roger Machado na sua renovação de contrato. Para quem não lembra, o Roger ele vem para o Inter, contrato até o final de 2025, que era o final desse ano. Ele chega no meio da última temporada, assina contrato até o final desse ano. Só que, após o Gauchão, o Inter renova o contrato do Roger até o final do ano que vem, até o final de 26, e nessa renovação tem um aumento de praticamente 100% dos valores de direitos de imagem. Isso está sendo contestado por alguns movimentos políticos que protocolaram no Conselho Deliberativo, ao presidente do Conselho, esse pedido para que haja essa explicação da direção do Inter sobre o porquê do aumento desses valores em relação ao novo contrato do Roger. Também há um questionamento sobre o aumento da comissão. Para quem não sabe, quando existe uma negociação, enfim, que envolve contratação de jogador, renovação de contrato, tem uma comissão que é paga ao empresário, ao intermediador, geralmente o empresário do atleta, para que a negociação aconteça. A comissão pelo negócio, que também teve um valor aí significativo na renovação de contrato do treinador com o Internacional, está sendo contestado. O Conselho de Administração do Inter, ou Conselho de Gestão, como chamam no Internacional, ele se reuniu nesta segunda-feira para uma reunião, digamos, semanal, que acontece, obviamente, toda semana, para que a direção, o presidente Alessandro Barcelos, os seus vices, se reúnam e discutam os assuntos pautados, assuntos importantes para a semana, ou também da semana anterior. E nessa reunião de segunda-feira, de hoje, foi abordada essa questão de como a direção vai abordar essa questão também no Conselho Deliberativo do Internacional. O certo é que há algum questionamento sobre essa negociação. Não em termos de corrupção, não é nada disso. A única questão é a explicação do porquê do aumento dos valores, por que esses valores foram praticados e também uma explicação da renovação de contrato do treinador, ele que tinha um contrato já relativamente longo até o final desse ano, contrato de treinador. Geralmente o clube acaba não cumprindo, né, porque demite geralmente antes do fim do contrato. Isso acaba lesando o clube com multa rescisória, com valores que tu acaba pagando ao treinador. Então é isso que exige aí o Conselho Deliberativo do Internacional, explicações sobre todo esse imbróglio envolvendo o técnico Roger Machado. Tá certo, galera? Eu volto amanhã, a gente vai atualizar esse último dia de preparação para a partida contra o Corinthians. Lembrando que o Timão não vai ter o Yuri Alberto, que está suspenso, e também o Memphis Depay, que está fora também dessa partida, ainda no departamento médico. Então, boas notícias, pelo menos nesse sentido. O Corinthians deve ter um time bem modificado. O Dorival está sendo bastante pressionado também pelo mau momento do Corinthians, e isso pode ser bom para o Internacional. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!